Mas, amados, assim que eu recebi o convite para ministrar nesse culto da família, eu não tive dúvidas de que deveria ministrar sobre relacionamentos familiares. Mesmo porque esse é o nosso chamado ministerial. Nós fomos chamados para ministrar sobre relacionamentos familiares. Além do que, quanto melhores forem os nossos relacionamentos familiares, mais forte será a igreja. Porque não tem igreja forte se não houver congregando nela famílias fortes. Então, uma igreja forte é o resultado da reunião de famílias fortes. Mas eu ainda quero chamar a tua atenção para algo que não é muito claro para alguns daqueles que estão na igreja. Muita gente está na igreja, mas não tem isso muito claramente ainda no seu coração. Pastor, o quê? Escute isso. Para melhorarmos os nossos relacionamentos familiares, não é suficiente aprender mais de Bíblia. Para melhorarmos os nossos relacionamentos familiares, é necessário a gente aprender um pouco mais de gente. Esse é o nosso desafio. Eu conheço muita gente na igreja que é profundo ou profunda conhecedora da Bíblia, mas ainda enfrenta muitas dificuldades nos seus relacionamentos interpessoais. Então eu gosto muito de ministrar sobre isso, esse é o nosso chamado. E trabalhando com famílias em crise há pelo menos 20 anos, eu descobri algo interessante. A gente começa a ouvir em gabinete durante anos a fio, e eu cheguei à conclusão que a maioria esmagadora dos problemas que afligem as famílias, a maioria esmagadora, eu diria 60%, 70%, 80% dos problemas que afligem as famílias, tem a sua origem em apenas 3 áreas. Se você começar a tabular todos os problemas familiares, bom, esse enquadra aqui, esse enquadra aqui, esse enquadra aqui, aqui, sobram alguns, sobram. Mas nesses 3 estão talvez 90% dos problemas familiares. Por que eles acontecem? São 3 relacionamentos mal resolvidos. Se nós temos problema em um desses 3 relacionamentos, certamente vamos ter problema na nossa família. Pastor, quais são? Bom, existem famílias enfrentando crises, porque a relação conjugal é uma relação ruim. Ou seja, o casal que lidera a família tem uma relação conjugal ruim, então a família sofre. Ou então, a relação entre pais e filhos é uma relação sofrível, difícil. Às vezes a relação conjugal é muito boa, mas a relação com filhos não é. E se a relação com filhos não é boa, a família pode entrar em crise. Mas eu descobri nos últimos anos, e tenho falado muito sobre isso, talvez seja o assunto sobre o qual eu mais falo nos últimos anos, é que eu encontro famílias em crise porque não sabem lidar com isso. Pastor, o quê? A relação conjugal é boa, a relação com filhos também é boa, mas a família não aprendeu ainda a lidar com o dinheiro. Então, se a família não aprender a lidar com o dinheiro, certamente está fadada a viver crise. Por essa razão, amados, esses 3 relacionamentos são os 3 relacionamentos nos quais o nosso ministério está apoiado. São os 3 relacionamentos onde nenhum de nós pode negligenciar. Se a gente negligenciar em um desses 3 relacionamentos, fatalmente a nossa família vai sofrer. Então, cuide muito bem do casamento, da relação com filhos e da relação com o dinheiro. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, e nada mais... Por que eu estou dizendo isso? Porque nada mais eficaz para melhorarmos os nossos relacionamentos do que aprendermos a nos comunicar melhor. Por essa razão, eu resolvi conversar com vocês hoje sobre a importância da comunicação no ambiente familiar. Isso é fundamental, porque tudo que a gente vai viver na família depende de uma boa comunicação. E para dar base bíblica a essa nossa reflexão, eu quero usar um diálogo bíblico, bastante emblemático, que ocorre entre Jó e a sua esposa. Abra comigo a Bíblia em Jó, capítulo 2, a partir do verso 7. Aqui tem um diálogo difícil. Um diálogo duro. E ele vai servir de pretexto para eu introduzir o assunto sobre o qual eu quero refletir com vocês. Jó 2,7, na minha tradução, Almeida, Revista e Atualizada, está assim. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Verso 8. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre.
Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios, palavra do Senhor. Permita orar mais uma vez, com a tua cabeça, sentado mesmo. Permita falar mais uma vez com Deus. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Derrama sobre a tua igreja a porção que o Senhor separou nos céus, para nos abençoar nessa noite. Que ao sairmos por aquelas portas ao final desta reunião, todos nós possamos sair com a certeza ardendo em nossos corações, que o Senhor nos trouxe aqui hoje, para falar em particular com cada um de nós. E eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Amados, esse texto que a gente leu, bem no finalzinho dele, aparece uma troca de acusações extremamente dura entre um marido e a sua esposa. E vale a pena entender o que está acontecendo nessa passagem. Por quê? A esposa de Jó, tomada de muita indignação, por causa de tudo aquilo que ela vinha sofrendo, ela resolve colocar para fora a dor que ela trazia na sua alma. Só que, por estar emocionalmente abalada, a esposa de Jó acaba falando demais. Ela acaba falando mais do que devia. E do outro lado estava o seu marido. E Jó até então, eu creio que ele estivesse conformado com todas aquelas perdas. Mas só que ao ouvir aquela palavra dura, Jó resolve dar o troco. E acaba saindo da graça. E essa realidade só vem confirmar um ditado popular que diz: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Ou seja, a esposa de Jó vai dizer para Jó que o que ele deveria fazer, depois de toda a desgraça que eles sofreram, era amaldiçoar a Deus e morrer. Aí não prestou, porque aí o sangue de Jó ferveu, e ele acabou chamando a sua esposa de maluca. Tu é maluca, tá doida, mulher. Mas a verdade é que Jó achava que tudo aquilo que estava acontecendo com ele e com a sua família era absolutamente normal. Jó não via nada de anormal naquilo. Jó entendia aquilo. Jó aceitava aquilo. Mas a esposa de Jó achava que tudo aquilo que eles estavam sofrendo era injusto. A esposa de Jó achava injusto aquilo. Bem, a primeira conclusão a que eu chego, olhando para o que está acontecendo nesse lar, é que apesar de Jó e sua esposa estarem diante do mesmo fato, de terem sofrido as mesmas perdas, e de saberem que tudo aquilo tinha passado pelo crivo do Senhor e o Senhor tinha permitido, eles sabiam de tudo isso. Eles têm opiniões completamente diferentes de tudo aquilo. O fato foi o mesmo, a situação foi a mesma, eles estavam vivendo a mesma coisa, mas eles tiveram visões completamente diferentes do fato. E quantas vezes, amados, isso não aconteceu dentro da nossa própria casa, no meio da nossa família. Ou seja, marido e esposa vivendo o mesmo desafio, mas tendo reações completamente diferentes. E por que será que isso acontece? Porque homens e mulheres olham para o mesmo fato por ângulos completamente diferentes. Isso acontece porque a visão masculina é uma e a visão feminina é outra. É assim que nós somos, diferentes. E a consequência natural desse confronto de visões tão diferentes é que isso acaba provocando algum ruído na comunicação familiar. Na verdade, eu creio que essa discussão de Jó e sua esposa deve ter sido uma discussão a mais dentre tantas outras que eles já devem ter tido, porque é mais ou menos isso que acontece na casa de todos nós. Aliás, eu acho, não sei, eu não quero ser herético aqui, mas eu acho que quando Jesus viu no que deu colocar um homem e uma mulher para viverem debaixo do mesmo teto, até que a morte separe, foi que ele falou assim: no céu não se casa e nem se dá em casamento, porque se houvesse casamento no céu, a paz que reina no céu ia ficar comprometido, o céu ia deixar de ser céu. Então não, casamento começa aqui e acaba aqui, não tem casamento no céu, porque não vai dar certo isso, isso não vai funcionar. Só que na verdade, sabe, trabalhando com casais há tanto tempo, eu creio que para mim
Não há problema algum quando um casal discute de vez em quando. Eu creio que o casal só não pode é se esquecer que uma discussão tem que ter sempre como propósito chegarmos a uma conclusão. A discussão pode acontecer desde que você não perca o foco, o propósito. Porque não basta discutir para ver quem tem razão. Isso aí está completamente errado. Eu posso e devo discutir sempre que houver uma situação, um assunto, onde não haja acordo. Então eu vou discutir aquele assunto para chegarmos a um consenso. E aí a discussão é válida, é sadia, é necessária, não vejo problema algum. Aliás, eu entendo que casais que discutem de vez em quando, eles discutem porque eles ainda não desistiram de ser felizes. Porque o casal que desistiu de ser feliz nem discute mais. Vive na mesma casa, cada um leva a sua vida e um não se importa com a vida do outro. Então, se a gente discute de vez em quando, é porque a gente não desistiu de ser feliz ainda. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, quando uma família não tem mais discussão nenhuma, eu creio que é porque eles já entregaram os pontos. Já desistiram de buscar viver em harmonia. E aí não discute mesmo. Mesmo porque o oposto de amor não é ódio. O oposto de amor é indiferença. Então, quando a gente caminha para muito longe do amor, a gente pode chegar num estágio da indiferença. E na indiferença não há diálogo, não há discussão. Se a gente parar para pensar quantas vezes nós mesmos já não tivemos diálogos difíceis dentro da nossa casa. Quantas vezes? Seja uma esposa discutindo com o marido, seja pais discutindo com filhos, sejam irmãos discutindo entre si. Aliás, eu entendo que o diálogo é um excelente termômetro para avaliar como está a qualidade dos relacionamentos numa família. Você pode medir muita coisa vendo como é que é o diálogo naquela família. E eu percebi que existem pelo menos 2 sinais de que o relacionamento familiar vai mal. São 2 sintomas de que há problema de relacionamento naquela família. Bom, o primeiro sinal é quando o diálogo é sempre cheio de críticas, sempre cheio de ironia, sempre cheio de acusações, e em alguns casos até com agressões verbais. Então é sinal de que aquela família tem problema. Ou então outro sinal de crise bastante comum é quando já não existe mais diálogo. Não se conversa mais na casa. É aquela família onde as pessoas entram em casa e parece que estão entrando num elevador. O máximo que elas trocam é um bom dia, boa tarde, boa noite. Não conversam mais. E queridos, voltando para o caso de Jó, é interessante ressaltar que Jó era um homem de Deus. E essa não é uma opinião minha, não é uma opinião pessoal. É o próprio Deus quem diz isso. Em Jó 1,8 diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Jó era um homem de Deus. Mas nem mesmo esse testemunho impecável que Jó tinha impediu que ele chamasse a sua mulher de maluca. Tu está doida. Porque a verdade é que, dependendo do tamanho da crise em que a família esteja envolvida, a gente acaba não conseguindo ter conversas civilizadas. A crise é tamanha que a gente não consegue mais conversar em paz. A gente precisa ter diálogos em casa, amados, que desarmem os nossos corações. Diálogos na nossa casa que nos aproximem um dos outros. Isso é fundamental. Então, meu propósito hoje é tentar te despertar para essa realidade. Pastor, que realidade? Da importância de uma boa conversa em família. Do quanto um bom diálogo tem poder para fortalecer os nossos laços familiares. Posso ouvir um amém? Amém. Mas só que eu não quero entrar nesse assunto para falar sobre como melhorar a comunicação. Eu quero quebrar um paradigma aqui. Eu quero falar sobre os 3 obstáculos que eu consigo identificar como sendo muito fortes. 3 obstáculos à boa comunicação. Por quê? Porque nada como conhecer melhor aquilo que atrapalha a nossa comunicação, para que a gente vigie um pouco mais com relação a essas coisas. Se eu sei que esse é um complicador de relacionamentos, se é um complicador de comunicação, eu vou vigiar um pouco mais para eu não cometê-los. Posso ouvir um amém?
Primeiro obstáculo à boa comunicação que eu identifico nos nossos dias é o estresse muito grande que nós temos vivido na situação que o país vive. Mas o estresse dos nossos dias é algo terrível. Porque a verdade é que todos nós vivemos um tempo de muita incerteza econômica. Todos nós vivemos um tempo de muita violência. E isso acaba fazendo com que a gente aumente bastante o nosso nível de estresse. E perceba que quando o estresse chega, a primeira coisa que vai embora não é o amor. Quando o estresse chega, a primeira coisa que vai embora é o humor. Tem famílias onde as pessoas se amam. Não falta amor, o que falta é humor. Humor. E queridos, a consequência natural desse mau humor crônico é que os diálogos, quando o humor vai mal, os diálogos ficam cada vez mais difíceis. E às vezes o diálogo até começa bem. O diálogo começa bem. Mas por causa desse estresse, acaba terminando a discussão. E aqui me permitam fazer um parênteses, porque depois de algum tempo de observação, eu cheguei a uma conclusão muito interessante. Eu não sei se aqui vão concordar comigo, mas é uma opinião que eu tenho, a partir das minhas experiências. É de que as mulheres se aborrecem muito mais facilmente que os homens. Não, e o pior é que eu vejo que algumas mulheres se aborrecem porque o marido não se aborreceu, porque ela queria que ele se aborrecesse. Ele não se aborreceu, ela fica aborrecida porque ele não se aborreceu. Porque ela queria que ele se aborrecesse, ele tinha que se aborrecer, mas como é que ele não se aborrece? Que negócio é esse? E queridos, eu descobri a razão para que isso aconteça. Perceba se não é assim. Nós homens somos muito práticos. Quando acontece alguma coisa desagradável conosco, a gente se aborrece. É óbvio. Se alguma coisa me aborreceu, não tem jeito, não tem como. Aconteceu alguma coisa desagradável, eu me aborreci. Mas nós homens somos muito simples. Porque se a causa do aborrecimento acabar, o nosso aborrecimento acaba na hora. Se alguma coisa está me aborrecendo e não está acontecendo mais, eu desaborreço na mesma hora. Mulher não funciona assim de jeito nenhum. Isso, mas nunca. Por isso que a gente aborrece as esposas muito mais do que elas nos aborrecem. Porque pensa se não é assim. A esposa se aborrece um pouco com aquilo que o marido fez. Isso aborrece um pouco ela. Mas o que aborrece ela mais ainda é ela achar que sabe por que o santo fez aquilo. Ela sabe por que ele fez aquilo. Isso ela deixa ela estressada, porque ela sabe o que ele fez. E o que complica ainda mais essa situação é que marido não sabe lidar com a esposa estressada. E esposa não sabe lidar com o marido estressado. Esse é um problema sério. Por isso eu quero começar deixando uma palavra para as santas esposas. Minha irmã, olha só, deixa eu falar um negócio. Minha irmã, ouça isso. Homem estressado não quer papo. Pronto. Se isso for respeitado, não tem discussão. Homem estressado não quer conversa. Não sei se as esposas já viram isso. O marido estressado chega em casa. Ele chega em casa estressado. Muito estressado. Aí ele passa pela sala, pega o controle remoto, senta na televisão e fica assim, ó. Aí a esposa passa. E ela para e fala assim: o que esse cara está vendo? Ele não fica 5 segundos em cada canal, ele não para num canal, ele fica trocando os canais todos. Minha irmã, ele não está vendo nada, ele está curando o estresse. Só isso. Ele não está vendo nada. Se você perguntar a ele, o que está passando na televisão? Ele fala: que televisão? Ele não sabe nem que tem televisão na frente dele. Ele está curando o estresse. Porque o homem é assim. E na maioria das vezes, o homem acha que se falar das suas preocupações, se ele falar daquilo que está roubando a paz dele, ele pode causar preocupação na família, ele pode preocupar a esposa, ele pode preocupar os filhos. A gente vai gerar insegurança na família. Então, normalmente, nós, homens, temos esse cuidado. Além do que, existe uma característica masculina que é muito forte, mas muito forte mesmo. O homem sempre acha que consegue resolver tudo sozinho. Gente, que loucura! Meu irmão, se Deus disse, não foi eu, não foi Deus, se Deus disse que colocaria do nosso lado uma auxiliadora, uma ajudadora, o que ele estava dizendo para mim e para você é que nós não conseguimos fazer tudo sozinhos, se não precisar de ajuda.
Você não precisa de ajuda, não precisa de ajudadora. Então entenda isso, meu amado. Tem horas que uma palavra da tua esposa pode fazer toda a diferença. Mas a pior coisa que uma esposa pode fazer ao encontrar um marido estressado é tentar arrancar alguma coisa dele. Minha irmã, vai dar BO, não tenha dúvida disso. Não fica catucando não, que vai dar ruim. Vai dar ruim. Se o teu marido chegar em casa estressado, o que ele mais deseja é encontrar uma caverna, meter a cabeça e ficar meia hora lá dentro sozinho, quietinho, não falando nada com ninguém. E minha irmã, entenda, ó, nessa hora o homem funciona como elástico. Ele vai, você dá meia hora para ele, ele volta muito melhor do que quando ele foi. Faz essa experiência, vai ver como é que é batata, não tem coisa melhor. Posso ouvir o amém das esposas? Bom, e como é que funciona uma mulher estressada? Nós não sabemos lidar com mulher estressada. Sabe por quê? Olha que coisa louca, nós homens achamos que o que estressa uma mulher, ou melhor, o que desestressa uma mulher, é a mesma coisa que desestressa um homem. O que desestressa um homem? Encontrar uma solução para o seu problema. Se o homem encontrar uma solução para aquilo que está estressando ele, acabou o estresse, resolveu. Mulher não funciona assim. Qual é o nosso erro? A gente encontra a esposa estressada e fica tentando dar solução para ela. Ela não quer solução nenhuma, ela só quer falar. Mulher estressada só precisa de falar, vomitar aquilo tudo, botar tudo para fora para ela desestressar. E nós ficamos tentando encontrar a solução. Não dá certo. Você pensa bem, a esposa fala assim, meu bem, alguma coisa errada? Ele fala, não, nada não. Se perguntar de novo, dá B.O. Não pergunta de novo, mas ela pergunta. Ele fala, nada não, já falei que não tem nada não. Quer dizer, vai dar confusão. Aí você fala para a mulher, alguma coisa, algum problema seu, ela vai falar. Aí sabe como vai fazer? Não, peraí, vamos resolver isso. Meu irmão não quer resolver nada. Você pode dar... Quer ver? A mulher fala assim, essa empresa vai me matar de tanto trabalhar. Ela está o quê? Estressada. Aí o que o marido vai falar? Bom, faz o seguinte, pede para alguma colega tua te ajudar. Está todo mundo sobrecarregado, só sou eu não. Aí ele fala, então, pede para o teu chefe contratar alguém. Aí ela fala, ele vai contratar para ajudar ele também está sobrecarregado, vai contratar. Claro que não vai contratar. Aí ele fala assim, então pede transferência para outra sessão. Eu fui contratada para cá, como é que eu vou pedir transferência para lá? Aí sabe o que ele fala? Então sai dessa porcaria desse emprego. Aí ela, tão estúpido, não pode nem falar com você que você vem... Porque ela não está querendo solução. Sabe por quê? Olha só, a mulher pensa assim, se ele encontrar uma solução, a conversa acaba na hora. E o que ela mais estava gostando era da conversa. Você vai dar trocentas soluções, ela não vai aceitar nenhuma. Porque ela vai esticar essa conversa até o estresse dela acabar. E o nosso erro normalmente é esse, a gente fica tentando encontrar uma solução e a gente briga. Porque sabe o quê? O homem se achando um incompetente, porque não consegue encontrar uma solução para a esposa. E ela querendo esticar a conversa até o final, porque ela estava gostando do papo. Agora tu imagina, chegar em casa um marido estressado e encontrar em casa a esposa estressada. O marido chega em casa estressado, não quer papo. A mulher está estressada, quer falar, meu Deus do céu. Meu amado, olha só, se chegar em casa e encontrar a tua esposa estressada, você vai ter que ter cuidado. Entenda isso, ela vai querer falar. Então, ouça, quando você entra em casa e ela está estressada, a parte do teu corpo que ela mais vai desejar é o ouvido. É o ouvido, ela quer ter ouvido e quer falar, vai falar. E mulher é assim, não basta deixar ela falar se você não interagir. Não cura estresse, você tem que interagir. Então você deixa ela fala umas 3 ou 4 palavras, você fala, porque tu não tem noção do poder do tu não tem noção, Depois de uns 3 ou 4 você fala assim, meu Deus, foi mesmo? De noite o fogo desce, é tranquilo, pode ficar certo. Aí ela vai falar, tu vai, depois de uns 10 uns 5 ou 4, meu Deus, você fala assim. Aí você viu que ela terminou de falar tudo, ela já falou de 6 da manhã até as 22 horas, falou tudo, e não desestressou ainda. Você fala, tem que adotar o plano B. Qual é o plano B? Você escolhe uma daquelas falas dela e fala assim, não, essa você vai ter que falar de novo. Ela fala de novo, ela não tem problema nenhum, ela fala tudo de novo. Mas tem que deixar ela falar até o estresse dela acabar. Posso ouvir um amém dos homens? Porque é assim, querido, se homem com problema quer solução, mulher com problema quer falar. Ela quer falar. Só tenha muito cuidado quando você chegar em casa estressado e encontrar a esposa estressada, porque aí o negócio fica difícil. Aí, e normalmente, querido, não sei se é assim na casa de vocês, normalmente as mulheres não são muito claras. Na hora delas falarem,
O que elas esperam de nós? Acontece na casa de alguém assim? Eu vou explicar. Normalmente elas acham que a gente tem que adivinhar o que elas querem. E se a gente não adivinhar, elas ficam indignadas. Não, elas ficam indignadas, porque elas acham que a gente tem que adivinhar o que elas querem. Elas nunca são muito claras, mas elas cobram isso da gente. Se a gente não adivinhar... Isso aqui é um exemplo. Vamos um exemplo. Lá em casa aconteceu no outro dia isso. Eu gosto de falar de mim, porque eu não vou falar de mim. Os nossos quartos são em cima, a cozinha embaixo. Estávamos deitadinhos, pijaminha, coberta, quentinho para começar a dormir. Aí ela fala assim: meu bem, estou com uma sede. O que ela acha que ela falou para mim? Não, ela acha que ela falou o quê? Desce, vai lá embaixo e pega um copo d'água para mim. Ela não acha que falou isso? Ela acha. Eu falei: não estou com sede não, subi e bebi 2 copos d'água, não estou com sede nenhuma. Não, deu B.O. Deu B.O. Querida, a mulher fala assim, ó: meu bem, esse sofá está horrível. É presente de casamento, já encapei 3 vezes. O que ela está falando para o marido? Não está falando isso. Elas acham que estão, mas não estão. Porque o marido fala assim: não, eu gosto desse sofá aqui, ele é muito confortável, vou trocar não. Porque ela está pedindo para trocar o sofá, mas ele não entendeu nada. Não entendeu absolutamente nada. Se um esposo chega em casa e fala assim: meu bem, fiquei em pé o dia todo no salto, olha, meu pé está assim, ó. O que ela acha que falou? Pega um cremezinho e vai dar uma massagem no meu pé. Ela acha que falou isso. E o maridão fala assim: ué, não tem ninguém no sofá? Senta e bota a perna para cima. Vai esperar eu mandar? É só sentar e botar a perna para cima, não tem ninguém no sofá. Porque ela acha que foi clara, mas o marido não entendeu nada, mas nada. Que isso aconteceu comigo certa vez. Pode falar, não pode? Aconteceu certa vez. Eu ia fazer um evento lá em Raposo, lá perto de Itaperuna. Aí vai eu. Peguei o carro, feliz da vida. Preparamos, estava armado no carro, ministrando um encontro de casais. Aí saímos daqui na sexta-feira. Depois de andar assim umas 3 ou 4 aí, longe pra caramba, umas 5 horas de carro, nós passamos perto de um posto daquele Oasis, aqueles postos de gasolina que tem estrada bonito, né? Aí ela falou assim: meu bem, você não está com vontade de tomar um café, não? Não, ela achou que tinha dado o recado. Você não está com vontade de tomar um café, não? Sabe o que eu falei? Não, chupei uma bala de hortelã agora. Acabei de chupar uma bala de hortelã agora. E aí, a viagem segue, né? Daqui a pouco, quando a tromba dela bateu no para-brisa, eu falei: ih, a tromba bateu no para-brisa, alguma coisa pegou. Não, e eu pensei: o que eu fiz? Porque eu sabia, eu não estava tocando funk pancadão, estava tocando louvor, estava eu e ela, não tinha mais ninguém no carro, então era eu sabia que era eu só não sabia o quê. Eu falei: o que eu fiz dessa vez? Ela falou assim: eu pedi para você parar naquele posto para comprar um café para mim, e você se negou a parar naquele posto para comprar um café para mim. Gente, se eu tivesse gravado, eu botar para vocês ouvirem. Ela não pediu para parar para comprar café, mas na cabeça dela foi isso. Na cabeça dela, ela pediu para parar para comprar café e eu não parei. Por que eu estou dizendo isso? Queridos, olha só, se faltar sabedoria nessa hora, o pau quebra e quebra feio. Então vigie com relação a isso. Posso ouvir um amém? Estresse mata qualquer casamento. Segundo obstáculo à boa comunicação, e esse é sério, esse é grave, é o medo de ser reprovado. Pastor, não entendi. Essa situação é bastante comum. Quando um membro da família não quer falar, porque se envolveu com alguma coisa errada. Normalmente, quem se envolveu com alguma coisa errada não quer falar. Normalmente quem se envolveu com alguma coisa errada fica com medo de se abrir, ou então fica com vergonha de se expor, e aí se fecha. É uma reação bastante comum de alguém que fez alguma coisa errada. E ainda mais, se essa pessoa que fez alguma coisa errada imaginar que na hora que ela falar, ela vai ser criticada, ela vai ser julgada, ela vai ser condenada, aí mesmo é que ela não fala. Não fala. Por isso, nessa hora, o papel daquele que tem mais maturidade é de criar condições, criar um ambiente favorável para que o outro fale. É gerar confiança no coração do outro para que o outro possa se abrir. Precisamos facilitar as coisas. Para quê? Para que aquele que errou
e quer confessar, possa se abrir. Temos que dar abertura para que essa pessoa que fez alguma coisa errada possa abrir o seu coração, sem medo de ser condenado, sem medo de ser condenada. E nessa hora, essa pessoa precisará contar com muita graça da nossa parte. Nessa hora, a pessoa que errou tem que contar com toda a nossa compreensão. Nessa hora, a pior coisa que a gente pode fazer é criticar. Nessa hora, a pior coisa que um cônjuge, um pai ou um filho pode dizer é o seguinte: olha, eu te avisei, eu sabia que ia dar nisso, bem feito, isso é para você aprender. Querido, se aquele que fez algo que não devia desconfiar que vai ouvir isso, aí mesmo é que não vai falar nada mesmo. Aí não vai falar mesmo. Se passa pela cabeça daquele que errou, que ao falar alguém vai cair de cacete em cima, aí é que não fala. Nessa hora, nós vamos ter que gerar confiança no coração do outro, porque só assim o outro vai se sentir seguro ou segura para abrir o coração, para falar. Que nós temos que fazer tudo para que aquele que errou entenda, perceba, acreditem que o que nós queremos é ajudar e não condenar, é ser solidário e não criticar. Esse vai ser o nosso desafio. Só assim a gente vai restabelecer a paz na família. Só assim a gente vai ajudar alguém que está envolvido com alguma coisa errada a sair do erro. Queridos, todos nós precisamos contribuir para que o nosso lar seja o lugar mais seguro da face da terra, porque só assim aquele que está precisando de ajuda vai abrir o seu coração. Queridos, a família precisa cumprir esse papel de ser um pedacinho do céu aqui na terra. Posso ouvir um amém? Amém. A nossa família tem que ser um ambiente onde prevaleça a graça de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Querido, o nosso lar precisa funcionar como um hospital e não como um tribunal. O nosso lar precisa acolher os membros da nossa família que chegarem feridos no final do dia. A nossa casa tem que ser um hospital para tratar todos aqueles que voltam feridos das agruras que passaram ao longo do seu dia. É assim que tem que ser a nossa família. É assim que tem que ser a nossa casa. A única estratégia que dá certo nessa hora é gerar confiança. E jamais pressionar para que o outro fale. Não vai falar. Sem se sentir seguro ou segura, não vai. Não vai. Queridos, numa família que viva debaixo da graça de Deus, qualquer membro da família vai se sentir seguro, se sentir à vontade para se abrir sem medo de ser condenado, sem medo de ser condenada. Queridos, ouça o que eu vou dizer. Se nós conseguirmos fazer com que a nossa casa seja esse ambiente de graça, ouça o que eu vou dizer, se a nossa casa for esse ambiente de graça, um marido que está se sentindo atraído por alguém lá na rua, vai se sentir confortável de se abrir com a esposa. Se a nossa casa for realmente esse ambiente da graça de Deus, uma esposa vai se sentir à vontade para falar para o marido de um assédio que está sofrendo no trabalho. Se a nossa casa for realmente esse ambiente da graça de Deus, um filho vai poder se abrir com seu pai sobre o assédio de um homossexual colega seu de escola. Se a nossa casa for um ambiente onde a graça de Deus reine, uma filha vai poder se abrir com a sua mãe sobre a temperatura que chegou ao seu namoro. Mas para isso tem que haver graça. Para isso tem que haver confiança. Para isso a família tem que funcionar como uma equipe. Nós temos que ver essa atitude de alguém que confessa uma tentação como uma atitude digna de elogios. Quem faz uma confissão dessas está tendo uma atitude de coragem. Mas para que a pessoa faça isso, será preciso haver confiança recíproca. Ouça, aquele membro da família que decide confessar uma tentação, na verdade o que está fazendo é pedindo ajuda. Porque se quisesse cair, tinha caído e não tinha trazido para a família. Caía lá fora e escondia em casa.
Ouça o que eu vou afirmar. Falar das nossas tentações. Falar das nossas tentações é a melhor vacina que eu conheço para o pecado. Porque quem confessa uma tentação hoje, quem ouve uma tentação hoje, confessada, não vai precisar ouvir uma queda amanhã. Quem confessa a tentação está dizendo o seguinte: me ajude, ore comigo. Eu não quero pecar, mas eu estou sendo tentado. Eu não quero pecar, mas eu estou sendo tentada. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Queridos, pensem comigo. Se o inimigo tenta a gente, e ele faz isso, é próprio dele. O que nós temos que fazer? Quando eu estou sendo tentado, aquilo que está no meu coração, e eu não compartilho com ninguém aquilo, está só no meu coração, eu não abro para ninguém, aquilo está ainda nas trevas. Quando eu trago uma tentação para a luz, eu troco o governo. Porque o que está nas trevas é governado pelo príncipe das trevas. Quando eu trago uma tentação para a luz, eu troco o governo. Aí quem governa é Cristo. E aí eu me protejo, eu me blindo. Porque o inimigo não vai me tentar mais naquela área, porque eu já expus aquilo na minha família. Queridos, vamos continuar, eu termino aqui. Terceiro obstáculo, a boa comunicação. Eu falei de estresse, e eu falei de um membro da família em pecado. E agora eu quero falar de uma outra que eu acho que é muito importante também. Pastor, qual? A nossa falta de paciência para ouvir. Talvez esse seja um dos maiores obstáculos à comunicação, à boa comunicação. É a falta de paciência para ouvir. Ouça o que diz Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Vamos entender o que está por trás dessa recomendação bíblica, desse versículo. O que ele está dizendo para mim e para você é que todos nós temos que desenvolver a arte de ouvir. Porque ouvir é uma arte. Temos que aprender a ouvir. Porque só assim a gente vai aprender a se comunicar melhor. A gente acha que comunicar é só falar. Não, comunicar é troca. É troca. É informação que vai e é processada, e a informação que vem e é processada. Isso é comunicação. Normalmente, queridos, nós falamos mais do que deveríamos falar e ouvimos menos do que deveríamos ouvir. Essa é uma realidade. E o pior, eu sei que aqui não acontece com ninguém, não, é só da minha igreja. O pior é que além de ouvir pouco, a gente ainda ouve mal. Porque só ouvir pouco às vezes ajuda, porque você ouve bem. Mas ouvir pouco, e além de ouvir pouco, ouvir mal, aí o negócio fica difícil. Gente, ouça. Você já viu alguém que ouve, mas só por educação? Você vê claramente na pessoa que ela não está nem aí que está falando, ela está ouvindo por educação, está ouvindo para ser simpático, está ouvindo para ser simpática, só para isso. Fica claro que a pessoa não, se você perguntar o que você falou, ela não sabe. Ela está lhe ouvindo só para ser simpático, para ser educado. Querido, nós temos que ouvir, principalmente em família, para entender o que vai no coração do outro. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está. Então a melhor maneira de entender o que vai no coração do familiar, do cônjuge, do filho, é ouvindo, não tem outro jeito. Você já reparou, não sei se você já reparou isso, existem vários cursos de oratória, mas eu nunca vi um curso de ouvinte. Nunca vi um curso de ouvinte. Você viu um outdoor aí, fale mais, fale melhor. Ou seja, tem muita gente querendo aprender a falar mais e melhor, mas pouquíssimas pessoas conscientes de que não sabem ouvir. Não sabe ouvir, tinha que ter um curso de ouvinte. Tinha que ter um curso de oratória e um de escutatória. Porque tem gente que não sabe ouvir. Não sabe. Queridos, tem gente que enquanto o outro está falando, ao invés de ele ouvir com atenção, ele está só ouvindo aquilo, mas não está nem prestando atenção. Ele está pensando no que é que ele vai falar quando o outro parar. É só isso. Está só esperando o outro parar, não está nem dando, ele está só esperando que dê a brecha.
Ouça o que a Bíblia diz para esse tipo de pessoa. Ouça o que a Bíblia diz para esse tipo de pessoa. Provérbios 18:13. Se você se apressa em dar a sua opinião antes de ouvir os fatos, está mostrando que é um tolo. Você devia se envergonhar. Queridos, ouvir é muito mais do que escutar. Já reparou que Jesus falava assim: quem tem ouvidos? Por quê? Ouvir é permitir que aquilo que você escuta entre e vá até o teu coração, porque quando chegar no teu coração, você ouviu. Aí sim você ouviu. E mais, queridos, ouça, preste atenção em quem está falando com todos os teus sentidos. Nós homens temos uma mania de falar assim: pode falar, e está vendo o jogo. Ela fala: olha para mim, eu estou falando com você. Sabe o que a gente fala? Pô, eu escuto com o ouvido, para que eu tenho que olhar? Eu escuto com o ouvido, pode falar, estou ouvindo. Não se conversa com mulher assim. Você dê a ela todos os seus sentidos. Queridos, ouça, quem não der atenção devida, a quem fala, estará desmerecendo a pessoa que está falando. É simples assim. Ouça, quem não para para ouvir, jamais vai conquistar o direito de ser ouvido. E aí a casa vira uma bagunça, porque ninguém ouve ninguém. Todo mundo fala, mas ninguém ouve. Queridos, quem der a atenção devida a quem está falando, vai receber toda a atenção que merece na hora que for falar. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, eu fecho aqui. Eu não sei se você já presenciou uma cena assim. Eu não sei se você conhece uma família que precisa de intérprete para se comunicar. Você conhece alguma família onde todos são brasileiros, falam português, mas precisam de intérprete para se comunicar? Já viu isso? Viu alguma família assim, sim ou não? É o pai falando com a filha: fala para tua mãe lá, vai lá, fala com a tua mãe que eu estou indo na rua agora. Pergunta ela se ela quer que eu compre alguma coisa para ela. Aí a filha intérprete vai na mãe: mãe, papai falou que vai na rua agora, se o senhor quiser qualquer coisa, ele vai comprar. Fala para ele comprar aquilo que eu já pedi, mas não comprou até agora. Aí a filha intérprete: mamãe falou que gostaria muito que o senhor comprasse aquelas coisas que ela pediu para o senhor às 8 da manhã. É o pai que fala para a filha assim: fala para a tua mãe se essa comida não vai sair, não, estou com fome. Aí a filha intérprete vai lá na mãe: mãe, papai falou que está com muita fome, gostaria muito que a jantar saísse para... Fala que eu já vou falar. Aí ela vai: mamãe falou que está preparando uma comida quentinha para o senhor, daqui a pouco ela serve uma comida deliciosa para o senhor. Queridos, é terrível. Eles estão longe de estarem cheios do Espírito Santo, mas parece que eles falam línguas estranhas. Pensem comigo, eu não sou contra falar em línguas, eu não sou contra, respeito e acho que tem um valor poderoso na igreja, mas de que adianta falar a língua dos anjos e não falar a língua do filho? De que adianta falar a língua dos anjos e não falar a língua da filha? De que adianta falar a língua dos anjos e não falar a língua do marido, a língua da esposa? Adianta alguma coisa? O propósito dessa palavra de hoje foi simplesmente nos despertar para a importância da comunicação em família, porque isso é fundamental. Mas eu, antes de fechar, quero voltar lá na história de Jó. Por quê, pastor? Porque ninguém no nosso meio questiona essa leitura que Deus fez de Jó. Todo mundo concorda que Jó era um homem íntegro, reto, se desviava do mal. Não há dúvida nenhuma na igreja com relação ao testemunho de Jó. Só que eu vejo muitos pregadores deixando a mulher de Jó arrasada. Muitos pregadores metem o pau na mulher de Jó. Eu já escutei alguém falar assim: pô, com uma mulher dessa não precisa nem do inimigo. Já escutei alguém falar isso. Mas eu creio que o final dessa história, o final da história narrada no livro de Jó, mostra muito bem que a esposa de Jó era uma esposa de valor.
Por que você diz isso, pastor? Porque pensem comigo, essa mulher passou por toda a crise que eles passaram. Ela perdeu todos os seus bens, gado, fazendas. Ela perdeu os 10 filhos. Você imagina que tem na sala da sua casa 10 caixões, em que cada um deles tem um filho? Alguém pode parar para pensar nisso? Pois bem, ela passou por isso. Só que ela passou tudo isso ao lado de Jó, ao lado do seu marido. Nem mesmo todas essas perdas que ela teve, perda de bens, de filhos, nada disso fez com que essa mulher desistisse do seu casamento. Eu não sei quanto tempo ela passou ao lado de Jó com feridas da planta do pé até o alto da cabeça, mas a Bíblia diz que é assim que Jó estava. Mas ela passou ao lado de Jó. Jó podia não estar vendo mais a sua esposa. Eu não sei o estado que ele estava, mas ele sabia que a sua esposa estava do seu lado, porque ela disse: amaldiçoa a Deus e morra. É sinal que ela estava ali, ela não foi embora. Eu já vi muita mulher de Deus indo embora de casa por muito menos que isso. Eu vou repetir, eu já vi mulher de Deus indo embora de casa por muito menos. Mas ela não foi, ela ficou. Ela atravessou toda aquela turbulência ao lado de Jó. E o que é lindo nesse casal é que depois de toda essa crise, depois de superada toda aquela crise, Jó e a sua esposa voltam a se amar. Tanto que no final do livro de Jó, Jó 42:13, está escrito isso: também teve 7 filhos e 3 filhas. Verso 15 de Jó 42: e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Então eu creio que o testemunho dessa mulher fala por ela. Eu fico indignado quando eu vejo pastores, pregadores, falando mal da mulher de Jó. Para mim essa mulher realmente foi uma mulher top. Ela passou por tudo isso, superou todas as perdas que eles tiveram, ao lado do seu marido, apoiando seu marido, encorajando seu marido, e voltaram depois a ter 10 filhos novamente. Por isso eu quero deixar essa reflexão para nós. Como é que tem sido o teu diálogo? Seja no trabalho, no hall de amigos, na igreja, na família. É para a gente pensar. Vamos ficar em pé. Ouça, perder um emprego por causa da língua não é nada bom, principalmente nos dias de hoje. Mas não é o fim. Perder uma grande amizade por causa da língua também não é bom, porque grandes amizades são raras. Mas ainda não é o fim. Agora, perder a família por causa da língua, aí é o fim. Aí realmente a vida perdeu sentido. Por isso a gente sai daqui hoje pensando: como é que tem sido a minha forma de me comunicar? Eu sei que os dias são maus. Quanta incerteza econômica, quanta violência, e o estresse nos assedia. Isso atrapalha a comunicação. Eu sei que às vezes a gente está envolvido com algumas coisas que inibem a nossa comunicação em família, porque a gente fica um pouco seguro se deve falar, se deve preocupar a família ou não, se deve abrir aquilo, se deve... Mas creia que se nós gerarmos um ambiente de confiança na nossa casa, qualquer membro da família vai poder se abrir sem nenhum medo de ser criticado. E vamos ter um pouquinho mais de cuidado com relação ao ouvir. Jamais teremos boa comunicação em família se a gente não vigiar com relação a ouvir um pouco mais, ouvir um pouco melhor, ouvir realmente com o coração, ouvir com o coração, porque aí a gente passa a entender melhor
o que tem roubado a qualidade de cada um dos membros da nossa família? É ouvindo, é dando atenção, é dando tempo de qualidade. Infelizmente eu vejo hoje pais que têm o seu filho durante 5, 6, 7, 8, 10 minutos ao seu lado, clamando por atenção. Clamando, gritando, pai, papai, puxando e tal. E não, nem aí, nem aí, nem aí. Queridos, a maior preocupação minha é com os nossos filhos. Sabe por quê? Nós, como casais, somos maduros, somos adultos. Sabemos lidar um pouco melhor com as deficiências do nosso cônjuge, mesmo porque a gente conhece o nosso cônjuge. A gente sabe onde é que ele é falho, onde é que ela é falha. Então a gente, com a maturidade que a gente adquiriu ao longo da nossa caminhada, a gente tem um pouco mais de sabedoria para lidar com as falhas do nosso cônjuge. Mas a minha preocupação maior é com os nossos filhos. Eles são muito frágeis, muito vulneráveis às investidas do inimigo. Ouça, nós não podemos permitir que a nossa casa se transforme num grande orfanato. Sabe qual é a grande característica do orfanato? Um orfanato é um local cheio de crianças carentes de atenção, de carinho, de cuidado, de zelo, de amor. Uma criança que está no orfanato não está olhando para dentro do orfanato, porque o que elas esperam não vai sair dali. Uma criança que está dentro do orfanato está olhando para a rua, porque na cabeça delas, um dia vai entrar alguém por aquelas portas e vai me tirar daqui para me dar aquilo que eu não tenho aqui. A esperança delas é essa, que algum dia entre pelas portas do orfanato uma família que as adote e leve para dar o que elas não têm ali. Agora tu imagina se os nossos filhos estiverem na nossa casa assim, ao invés de estarem olhando para nós, eles estiverem olhando para a rua. Olha o risco que a gente está correndo. O inimigo é sagaz, ele é um psicólogo milenar. Não duvide, ele vai tentar arrebatá-los de nós. Um filho que não tenha amor em casa, é carente nessa área. Uma filha que não tem amor em casa e é carente nessa área, vai ser assediada pelo inimigo, não duvide disso. Os nossos filhos têm que estar em casa, mas têm que estar olhando para dentro de casa, porque é ali que eles vão ser edificados, cuidados, tratados. Porque a rua está lá. Lá tem jovem para dizer que ama a nossa filha. Lá tem prostituta para dizer que ama o nosso filho. Lá tem delinquente para dizer que é amigo do nosso filho, da nossa filha. Está cheio. Mas que a gente possa, através de uma comunicação eficiente, de um cuidado zeloso, proteger os nossos filhos de todo esse assédio que eles sofrem. Porque eles vão lá fora, eles vão estudar, eles vão sair de casa, eles não vão ficar na nossa casa o tempo todo, eles vão sair. E lá eles precisam estar blindados com aquilo que eles receberam dentro de casa. Posso ouvir um amém? Eu quero orar. Eu quero orar porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor se cumpre nas nossas vidas. Quando a Bíblia diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, é uma promessa. Só que essa não é uma promessa absoluta. Ela é uma promessa condicional. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. E Ele vai voltar, não está condicionado a nada. Você queira ou não queira, acredite. Ele vai voltar e pronto. Agora, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, é uma promessa condicional. E está condicionada não a Deus, Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Ela está condicionada a nós. Mateus 16:41 diz assim: vigiai e orai. Sabe qual é o nosso problema? A gente normalmente ora muito, mas vigia pouco. Ouça o que eu vou dizer: quanto mais a gente vigiar, grave isso, quanto mais a gente vigiar, fazendo o que é correto, menos nós vamos depender de intervenção divina para resolver problemas que a gente mesmo criou. Na tua cabeça, eu quero orar. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Os teus filhos vieram à tua casa essa noite e estão daqui a pouco voltando para os seus lares. Que tudo aquilo que foi compartilhado nesse tempo precioso possa ser ingrediente
para que eles possam processar na sua alma, no seu espírito, e que daí saia uma série de instruções para que eles possam, daqui para frente, melhorar a forma como eles têm se comunicado em família. E eu tenho certeza que se os princípios de Deus forem praticados nas nossas vidas, e nós melhorarmos como pessoa, todos os nossos relacionamentos vão melhorar por consequência. Que os teus filhos possam sair daqui hoje imbuídos desse desejo, dessa sede, de a cada dia mais melhorarem como pessoa, porque eu tenho certeza que assim eles vão atingir cada um dos seus alvos, cada um dos seus objetivos. Eles vão ter melhores relacionamentos familiares, melhores relacionamentos na sociedade, na igreja, e serão melhores filhos de Deus, mas também serão melhores seres humanos, melhores cidadãos. Eles vão crescer diante dos homens, mas também vão crescer diante do Senhor. E eu tenho certeza que vai alegrar o coração do Senhor, mas também vai alegrar o coração de todos nós. Com isso nós oramos, encerrando essa ministração, mas pedindo que o Senhor continue ministrando, palestrando, falando aquilo que eu não falei, a partir daquilo que foi compartilhado hoje. E eu tenho certeza que isso vai ser extraordinário para a vida de todos nós. Fala aquilo que eu não falei, completa aquilo que eu não consegui ministrar, supre as minhas deficiências e carências naquilo que foi ministrado, porque eu tenho certeza que, sendo assim, teus filhos sairão edificados, não só por mim e nem por mim, mas pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito. Assim eu oro no nome santo e precioso do teu Filho amado Jesus. Amém, igreja?